pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira, dia 28 de junho, com o Campeonato Brasileiro da Série B, onde temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Goianiense é a 9ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias ficou para a equipe do ABC, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Vitória da equipe do Atlético Goianiense ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Avaí. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Ceará é a 8ª colocada, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Avaí é a 19ª colocada, com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Ceará, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Avaí. Melhor opção para esse confronto, empate casa. Vitória da equipe do Ceará ou partida terminando empatada. Copa Libertadores, Grupo B, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Independente de Medellín. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Independente de Medellín, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Internacional é a 2ª colocada do grupo com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Independente de Medellín, a 1ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do Internacional e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Tucuari do Paraguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Red Bull Bragantino é a 1ª colocada do grupo C com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Tucuari é a 3ª colocada com 6 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe do Oriente Petrolero da Bolívia. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Oriente Petrolero, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Atualmente no grupo C, a equipe do Estudiantes é a 2ª colocada com 11 pontos ganhos. A equipe do Oriente Petrolero é a 4ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Estudiantes para vencer no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do América de Natal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do CSA é a 12ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Emelec do Equador enfrentando a equipe do Danúbio do Uruguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Emelec, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Danúbio, perdeu 1, empatou 1, venceu 3.
Atualmente a equipe do Emelec é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Danúbio é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Mirassol. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Guarani é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Mirassol é a 6ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 4. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Mirassol. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe da Ponte Preta. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Ituano é a 13ª colocada com 15 pontos ganhos. E a equipe da Ponte Preta é a 16ª colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Ituano, 2 empates e 1 vitória para a equipe da Ponte Preta. Melhor opção para esse confronto: casa. Ituano para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe da Juventude. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, perdeu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Londrina é a 17ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe da Juventude é a 11ª colocada com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe de Londrina, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Juventude. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Vitória é a 5ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Sampaio Corrêa é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vitória, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Sampaio Corrêa. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Liverpool do Uruguai. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe do Corinthians do grupo E é a 3ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Liverpool é a 4ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto: casa. Corinthians para vencer. Ainda pela Copa de Libertadores, fase de grupos, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Aucas do Equador. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aucas, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente, a equipe do Flamengo é a 2ª colocada do grupo A com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Aucas é a 4ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Flamengo para vencer. Copa Libertadores, fase de grupos, temos a equipe do Racing da Argentina enfrentando a equipe do Nublense do Chile. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Racing, venceu 2, perdeu 1, empatou 2. Atualmente a equipe do Racing é a 1ª colocada do grupo A com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nublense
é a terceira colocada com 5 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, venceu uma, perdeu uma, empatou 3. Melhor opção para esse confronto: casa. Racing para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Santa Fé da Colômbia enfrentando a equipe do Goiás. Nos últimos 5 jogos disputados pelo Santa Fé, perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Santa Fé é a terceira colocada do grupo G, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a primeira colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Melhor opção para esse confronto: casa. Santa Fé para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Londrina vs Juventude, partida acima de 1,5. Ceará vs Avaí, empate, casa. ABC vs Atlético Goianiense, empate, fora. Racing vs Nublense, casa. Racing para vencer. Corinthians vs Liverpool, casa. Corinthians para vencer. Internacional vs Independente Medellín, partida acima de 1,5. Independente Santa Fé vs Goiás, casa. Independente Santa Fé para vencer. Emelec vs Danúbio, casa. Emelec para vencer.